everybody! Tudo tranquilo? Para aí, calma, ainda não assiste o nosso segundo episódio, porque se você não viu o primeiro, já volta, dá uma olhada no primeiro, senta aí e fica atento, porque o nosso segundo episódio é muito especial. E hoje eu tenho aqui do meu lado uma convidada incrível, que simplesmente é a sócia-diretora de um grupo presente no Brasil inteiro, com mais de 8 estados tendo participação e principalmente mais de 30 concessionárias envolvendo motos, carros e caminhões por todo o Brasil. E agora, ela, com toda a sua autoridade, vai contar um pouquinho quem é essa pessoa que está aqui com a gente. Karina, se você pudesse nesse momento resumir um pouco quem é você, quem seria a Karina? Bom dia, Rafael. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouco da minha história e compartilhar um pouco da minha experiência de vida. Bom, eu sou mãe, eu sou empresária, eu sou mulher, sou daqui do estado do Pará, nasci no interior, em Altamira, e atuo no segmento automotivo há mais de 20 anos no mercado. Comecei nova, passei por todos os estágios lá dentro da empresa. O grupo é familiar, quer dizer, ele é familiar, mas hoje é uma estrutura profissionalizada. Então, originalmente é de uma empresa familiar, começou no interior do Pará, e eu comecei a minha trajetória aqui em Belém. E hoje eu atuo em 4 áreas da empresa, né? Na área de infraestrutura, de facilities, de PRH e também de TI. Até me cansou um pouco, Karina. Não vou lhe mentir, me cansou um pouco, porque tantas atribuições que eu vejo que você tem, porque hoje em dia um profissional, quando ele vai realizar alguma atividade, quando ele vai realizar algum procedimento, geralmente ele foca todas as suas energias naquele procedimento exclusivo. Eu vejo que você não tem esse luxo. E aí eu te pergunto, como é que você faz para organizar tantas coisas dentro de uma Karina só? Bom, em primeiro lugar, eu me considero uma pessoa desprendida, tá? Porque originalmente eu vim da área de controle. Eu atuei muito tempo na área de auditoria, na área de controladoria e também no financeiro. E essas áreas, elas me deram base para ocupar as funções que eu ocupo hoje, que é bem diversificado, mas se você tiver um senso de organização, você consegue administrar a tua rotina e é óbvio, um dos segredos de sucesso é o conhecimento. Deixar de estudar jamais. Interessante isso que você falou, até porque ontem mesmo a gente estava dentro da nossa sala de inglês, você se aperfeiçoando cada vez mais na língua inglesa, e eu ainda me pergunto nessa questão que você falou de se preparar. Hoje, você ainda consegue tirar tempo, mesmo com todas essas atribuições, para estar estudando, para estar muitas vezes, como o pessoal fala, voltando à escola, sentando na cadeira, com um livro, um caderno. Você ainda tem esse hábito? Tenho. Inclusive, quando eu fui convidada para ocupar a diretoria e atuar dentro dessas áreas, eu fiz um MBA na FGV, no Rio de Janeiro. E assim, quando eu não tenho muito tempo, eu opto por cursos mais curtos, mas eu não paro de estudar e sempre também lendo, buscando revista, o que tem de atualidade, trocando. Eu troco muito com outras empresas, eu busco entender o que eles fazem, que nós podemos fazer igual. Enfim, é a questão de buscar entender o mercado, o que as empresas estão praticando e também buscar os livros, buscar as instituições, porque são experiências válidas. Perfeito. Hoje em dia, como muita gente fala da alta performance, que a gente tem que atingir alta performance no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, e na minha opinião, o primeiro passo da alta performance é ser o perito na sua área. É você ser uma pessoa que está sempre estudando, que está sempre se atualizando. E se a gente fosse definir, Karina, um segundo passo para alta performance, na sua opinião, qual seria?
é dar aplicabilidade para aquilo que você estudou. Eu não posso simplesmente fazer um curso ou ler uma leitura e não aplicá-la. Você precisa pegar os conceitos e tentar. É óbvio que não é tudo que você coloca em prática, não é tudo que você consegue, mas você precisa buscar dar aplicabilidade para aquilo. Perfeito. A aplicabilidade é uma coisa que, hoje em dia, é a grande falha na educação em alguns pontos, principalmente quando eu falo na educação de treinamentos, etc., porque as pessoas têm acesso ao conteúdo, elas estudam, elas assistem aulas, elas praticam, mas na hora de pegar aquilo e colocar em prática no dia a dia, nunca tem esse canal. Parece que as pessoas esquecem de colocar todo aquele conteúdo que está armazenado aqui em prática. E eu vejo que uma das coisas muito fortes dentro do seu trabalho, Karina, é o acompanhamento. É justamente a prática. Está lá, viva, presente. Como você consegue se fazer presente, Karina, em mais de 8 estados e em mais de 30 concessionários por aí? Bom, é óbvio que eu tenho uma equipe. O meu trabalho ele é um trabalho estruturado. Eu tenho uma equipe. Eu visito todos os estados, procuro acompanhar de perto, mas eu não tenho condições de fazer isso sozinha. Então eu conto com uma equipe multidisciplinar. Eu converso com todos os meus gestores e eu falo muito da questão do envolvimento. Não tem como você executar uma boa gestão se você não conhecer as pessoas, se você não conhecer as peculiaridades de cada estado, porque não existe receita de bolo. É óbvio que a gente trabalha padronização de processos, mas cada empresa é única, cada empresa tem a sua realidade, tem a sua peculiaridade, são três segmentos distintos e a gente precisa entender cada região, cada estado, cada segmento e também as pessoas, porque também existe a diferença cultural em cada estado. Então a gente procura se adaptar da melhor forma possível. Perfeito. E até trazendo para a área do franchising, essa situação que você falou, dessa adaptabilidade, eu sei que ainda não são franquias, já são franquias ou ainda não? Não, são empresas, são concessionárias autorizadas, Perfeito. homologadas pelas marcas das quais eu represento. E nesse ponto, justamente a gente consegue ver que essa adaptabilidade é o que faz o cliente se conectar. Uma empresa que faz muito bem isso é o McDonald's, por exemplo. No McDonald's aqui no Brasil, você tem um cardápio X. Agora, quando você vai ver o McDonald's da Coreia, já é um cardápio totalmente diferente, porque ele se adapta às necessidades daquele local. Então, você ter uma flexibilidade geográfica nesse ponto é necessário. E eu vejo também, Karina, muito essa sua flexibilidade na questão de perfis que trabalham com você. Vamos supor que eu quero ser um gestor da Karina. Eu quero lá estar na equipe da Karina, quero desenvolver um excelente trabalho. Qual é a característica principal, Karina, que eu preciso ter para ser um gestor seu? Bom, você tem que ser melhor que eu, Rafael. Eu gostei dessa. Por quê? Não, uma das premissas básicas, não minha, mas eu acho que deveria ser de todo gestor, é a necessidade de se cercar de pessoas boas ou melhores que você, porque as tuas áreas só vão expandir quando você tem talentos dentro da tua empresa que tragam conhecimento. Se você contrata pessoas, você está contratando por algum motivo. E eu, do meu ponto de vista, o motivo principal são pessoas que coloquem inteligência no teu negócio. Um dos quesitos que eu sempre questiono para a minha equipe é: você é um mantenedor ou você é um empreendedor? E eu te pergunto aqui, você se considera um gestor empreendedor ou mantenedor? Olha, Karina, interessante, já teve uma pergunta reversa aí, gostei. Mas eu me considero um empreendedor porque até um ponto na nossa conversa antes da gente começar, que eu achei muito interessante, que você sempre falava de inovação.
Eu acredito que como eu trabalho na internet, como eu estou toda hora dentro desse mercado, eu preciso estar me inovando, porque se eu não inovar, alguém vai. Então, acho que Exato. é basicamente E por aí aí o eu caminho. pergunto sobre as tuas práticas, aquilo que você já construiu, você precisa manter ou não precisa manter aquilo que você já tem construído? Olha, precisa manter, com certeza, precisa ter uma estratégia para conseguir criar aquela ordem, criar aquela estrutura, mas eu acredito também que o crescimento ele dá aquela desordem. É justamente cresce e organiza. Organiza, exato. Assim, o líder mantenedor, você precisa dessa característica porque vai manter aquilo que já foi construído, aquele modelo que funciona, que você entende que dá certo. Mas estagnar dentro daquilo não é possível. Nós precisamos sempre buscar inovação em tudo que nós fazemos. E as pessoas, elas têm uma ilusão de acreditar que inovação é você investir alto em tecnologia, é você trazer novos empreendimentos, enfim. Inovação às vezes é uma ideia que funciona, é uma ideia que melhora a tua eficiência operacional, é uma ideia que alguém traz aquela ideia e você consegue replicar para o resto do time, para as demais empresas, porque eu costumo fazer isso. Às vezes, eu tenho colaboradores de outras unidades que eles me trazem, olha, eu penso que se nós fizermos dessa maneira vai ser melhor. A gente testa, faz um piloto, deu certo, a ideia é maravilhosa, vamos replicar para as demais unidades. Perfeito. E eu acredito que essas questões de ideias boas que dão resultado, a gente tem que estar sempre muito aberto, porque às vezes a gente se fecha a só ouvir quem está do nosso lado, quem está acima da gente, porque a gente coloca aquele rótulo de que aquelas pessoas sabem mais naquele momento. Mas quando você abre a sua escuta e começa a escutar quem está na base, quem está próximo, quem está longe, com certeza você se torna um funcionário, um colaborador mais. Uma das características de liderança que eu considero que todos os líderes deveriam ter é o aspecto da humildade. Da humildade no sentido de entender que você não sabe tudo, ou que você é bom o suficiente. Sempre tem pessoas que vão saber de situações que vão ter a solução de determinadas situações que você não tenha naquele momento. Porque as pessoas elas estão, às vezes, na linha de frente, elas exercem aquele papel todo dia, então elas têm solução plausível para aquele problema que talvez você não tenha naquele momento. E o líder precisa saber ouvir e acatar as sugestões. Então, o quesito de humildade é um dos aspectos que eu considero necessário para você exercer a liderança e também o saber ouvir. Essa característica é muito relevante. Com certeza. Até um feedback do Grupo Mônaco, durante o trabalho que a gente fez durante esse início de ano, teve um senhor que me chamou muita atenção, que era o seu Orlan. Olá, seu Orlan, tudo bem? Se estiver assistindo aí. Eu não lembro qual era a cidade dele agora, mas o seu Orlan já trabalhava no Grupo Mônaco quase a minha idade. Ele já estava há um bom tempo trabalhando no Grupo Mônaco. E eu lhe digo, Karina, as pessoas iam falar com ele na hora do nosso treinamento. Ele, não, peraí, estou no treinamento aqui. Ele não saía da sala nem para ir ao banheiro. Olha esse tipo de humildade. Você faz a mesma coisa há mais de 20 anos. Todo dia. Mas você ainda vê coisas para aprender. Você sabe que todo aquele tempo que você passou fazendo aquilo não foi o suficiente. Ainda tem coisas para aprender. E aí eu jogo a pergunta para você nesse momento. Ainda tem alguma coisa que você quer aprender, que você quer dominar e que ainda você enxerga como um ponto de melhoria? Tem muitas coisas, Rafael, muitas. Expandir para outras áreas, entender melhor outras áreas. E cada vez que eu visito mais as estruturas e que eu busco entender mais o funcionamento de cada área,
ou de buscar inovação, porque esse é o meu papel. Eu sempre digo para a minha equipe, o dia que nós estivermos se achando bom demais, então tem alguma coisa errada, porque nós sempre precisamos. Então eu falo e incentivo que estudem o tempo todo, que leem sobre a legislação. A gente precisa entender o caráter da legislação e os seus impactos dentro da nossa organização, a entender das novas leis, a LGPD. Eu sei que você vai entrevistar um advogado que vai falar sobre LGPD. Enfim, é necessário essa busca constante por conhecimento, e o conhecimento diversificado, ele te leva para outros patamares. Você estar disposto a aprender coisas novas é um fator importante no teu processo de desenvolvimento e, sobretudo, de crescimento. Perfeito. E eu vejo que a sua... Pode falar. Num dos teus treinamentos, você chegou a mencionar que sorte são os dois elementos, né? A oportunidade com o preparo, com a competência. Então, se você estiver preparado naquele momento, você vai saber certamente aproveitar a janela de oportunidade. Isso é verdade. E como você veio, nasceu no interior, não foi? A minha Nasci no família interior. também é muito de lá, você conhece já eles também. Esse dizer veio de um outro dizer, que é o cavalo com sela só passa uma vez. E é verdade, se você não está preparado para montar no cavalo quando ele passa na sua frente, você nunca vai ver aquele cavalo de novo. Porque a oportunidade é realmente uma coisa que aparece assim. Se você não agarra e busca aprender, busca se desenvolver, minha amiga, as coisas ficam complicadas. E eu vejo que muito da sua carreira foi um aprendizado. O tempo todo aprendendo. E eu lembro que você me contou que entrou de estagiária no Grupo Mônaco. É verdade. Me conta um pouco dessa história, como foi a Karina Denardim, estagiária. É verdade. Eu já havia ingressado na faculdade, sou formada em administração. E lá pelo segundo ano de faculdade eu comecei a trabalhar, justamente pela questão de dar aplicabilidade. Eu escutava teoria na faculdade e não conseguia entender o funcionamento disso, né? Então eu comecei a trabalhar lá na casa dos 18 anos. E aí, como passei por todos os estágios, eu sou de gestão, né? Eu nunca atuei na área comercial, mas a parte de gestão, a parte administrativa, eu já passei por todas as áreas da empresa. O administrativo de vendas, contabilidade, financeiro, cheguei a gerenciar o departamento financeiro. Então foi uma experiência que foi crescendo. Eu comecei, tinha que cumprir o estágio da faculdade, e a prática do trabalho, você passa a ganhar experiência e criar amor pelaquilo que você faz. Então eu me apaixonei pela gestão, amo o que eu faço e sou muito desprendida no sentido de quando tiver novas oportunidades, eu sempre estou aberta para novas oportunidades. E eu falo muito para a minha equipe que nunca ninguém está preparado 100%. 100%. Você estuda, o convite, as coisas foram crescendo, eu passei de estagiária, depois passei por todas as etapas de auxiliar, de analista, fui para gerência e passei muito tempo na área de controladoria e na área de auditoria. Então, meu forte sempre foi controle. E foi essa base em controle que me levou para outras áreas, porque quando eu recebi o convite, uma das premissas era: eu quero estabelecer controles nessas áreas, eu quero melhorar o controle. Então, é óbvio que eu entendia de controle, tinha ideia do que eu faria. Eu costumo trabalhar de maneira sistematizada. Uma das áreas que eu
em que eu atuo é a área de TI, então eu busco sistematizar tudo. Eu não costumo trabalhar com controles paralelos. Os controles têm que ser todos no sistema. Então, as minhas áreas, elas são, por incrível que pareça, elas são diversificadas, mas ao mesmo tempo elas são complementares. Então eu consigo, através das áreas que eu atuo, dar mais celeridade em todas as áreas, porque eu coloco tecnologia em todas as áreas, porque os departamentos eles trabalham de forma integrada. E eu costumo dizer que eu nunca trabalhei na área comercial, porém eu trabalho internamente. Eu digo que eu tenho os meus clientes, que são as outras áreas. Então, estamos lá para atender as outras áreas. Então, todas as áreas que eu atuo, elas têm o compromisso de reunir com demais áreas, buscar entender o que cada um precisa e trazer novas soluções juntos. Juntos. Tanto que esse é até o slogan da empresa, um só time e uma só Uma só empresa. empresa. É muito interessante ver como isso é levado ao pé da letra, não só pela liderança, mas por quem também está trabalhando na linha de frente. E eu vejo que essas suas 3 áreas, Karina, como eu já coloquei aqui no meu briefing, é justamente o TI, que é uma área onde você já tem não tem essa familiaridade de estar à frente, mas tem pessoas que estão junto com você nessa área. Mas eu sei que tem uma área que ela é muito do seu coração, que é uma área que quando eu vou falar já aparece esse sorriso, que é justamente a área de RH. De RH. Eu acho muito Exato. bonito, Karina, pessoalmente, ver o amor que você fala dessa área. Toda vez durante as nossas mentorias, quando você vai falar alguma coisa do RH, você sempre fala com muito amor. E de onde vem esse amor pelo RH? Você pode me contar um pouquinho a sua história da sua relação com os humanos, com esse departamento tão importante dentro da empresa? Foi uma área que me trouxe boas surpresas. Como eu comentei, eu reitero, eu vim de área de controle. Então, assim, era basicamente papel. Eu olhava papel, processo. E quando eu me deparei com a área de RH, que é uma área muito subjetiva, que você precisa extrair o que as pessoas estão pensando, você trabalha com o bem-estar das pessoas. O RH, ele é um departamento que você lida diretamente com o ser humano, em todos os aspectos, no aspecto de contratação, no aspecto de promoção. Até para contratar você precisa entender o perfil da pessoa, porque nós precisamos ter assertividade nas nossas ações, a retenção de talentos. Então eu quero contratar um profissional que eu sei que ele vai ter um senso de propósito com a tua empresa e que ele almeja crescimento dentro da tua empresa. Então a gente precisa ser assertivo. Então temos várias ferramentas para a gente trabalhar o processo de entrevista, e tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é o DISC, que é o que nós trabalhamos, né? A ferramenta DISC, que avalia perfil comportamental. E assim, eu assumi o RH, tem várias, é uma área muito rica, e eu apliquei para entender um pouco mais dessa área, porque era uma área que eu não dominava tanto. Sim. E eu entendi que por meio de pessoas você consegue trazer um crescimento exponencial para o teu negócio. E eu gosto muito de trabalhar esse corpo a corpo, de estar junto, de visitar as empresas. Quando eu visito cada unidade, eu chego, a primeira coisa que eu faço, comunico que eu cheguei, eu vou em todos os departamentos, até para que eles vejam a figura do diretor. E assim, é muito comum eu estar visitar os lugares e as pessoas pedirem para conversar comigo,
E aí eu me apresento situações, às vezes, que eu desconheço, ideias, projetos que acabam, projetos que as pessoas me apresentam. Olha, eu tenho uma ideia aqui que pode melhorar uma situação, enfim. E aí eu vou escutar as ideias. E às vezes, a partir disso daí, nascem projetos, né? Então, é uma área muito gratificante, o RH. E ainda sobre o RH, questão de treinamento, que é outra situação que eu costumo colocar. Às vezes as pessoas elas contratam para fazer treinamento, aqueles treinamentos que a gente chama de pacote de prateleira. E eu costumo fazer um alinhamento estratégico, um alinhamento com as pessoas do que nós precisamos de treinamento, qual é a necessidade daquele time, quais são as necessidades individuais, para que a gente consiga extrair o melhor resultado, porque não adianta eu comprar um treinamento pronto, colocar várias pessoas numa sala para assistir treinamento, quando aquele treinamento ele não tem aderência naquele time, não é aquilo que as pessoas estão precisando. Então eu procuro conversar com os líderes, procuro conversar com as pessoas sobre o que elas entendem do treinamento, o que elas precisam, para a gente poder extrair o melhor resultado. E olha, isso que você falou, Karina, é muito interessante, que eu já trabalho com educação faz 8 anos já. Desde que eu tirei minha carteira de trabalho, meu estágio foi na área de educação já. E nesse momento, Karina, eu vejo que o maior trunfo do professor, do educador, é justamente ser flexível. É justamente conseguir adaptar o método, o conteúdo, o que é necessário para o aluno que está lá na frente dele. Então, eu acredito que ter essa flexibilidade é essencial para trabalhar com o público. Só que falando de flexibilidade também, eu até anotei aqui durante a sua fala, tem uma coisa que desde que eu ouvi falar através de você sobre a ferramenta DISC, me chamou muita atenção. Muita atenção porque são 4 perfis apenas e no mundo aí a gente tem milhões, bilhões de pessoas. Como seria possível encaixar tanta gente em 4 perfis? E eu vejo que é possível, sim. O DISC é uma ferramenta que quando você consegue utilizar ele de uma maneira efetiva, seus resultados vão lá para cima. Na verdade, as pessoas têm bastante, as pessoas têm muitas características, a gente não pode definir uma pessoa por 4. Sim. Mas o DISC, ele sinaliza a característica principal daquela pessoa. Se é um perfil de mais dominância, um perfil mais lógico, mais direto, ou se é um perfil mais influenciador. Então, você consegue destacar pelo menos as características principais. É óbvio que é uma ferramenta que nos auxilia no quesito de entender o perfil daquela pessoa, mas é óbvio que tem muitas outras nuances em cada pessoa. Perfeito. E o que caracteriza esse perfil dominante, Karina? Seria bem ao pé da letra mesmo, uma pessoa dominante? O que caracterizaria esse D? O D geralmente é um perfil que tem senso de urgência, um perfil direto, um perfil de rapidez. Então, assim, que sabe, é um perfil que demonstra suas ideias com muita objetividade, com senso de clareza. É basicamente isso. Perfeito. Já está muito conectado com a objetividade. Uma pessoa que não quer perder tempo. Perfeito. Exato. E o influente? Até eu me considero um pouco influente, eu adoro falar essas coisas. O que seria esse influente? O influente ele é um perfil que o próprio nome já diz, ele exerce uma capacidade de persuasão grande, de dominar suas ideias, de saber defender suas ideias, enfim, no geral costuma ser bem criativo também. Interessante.
E partindo para o S, já seria, no caso, o S seria da estabilidade, certo? Exato. É um perfil mais comedido, é um perfil mais tranquilo, às vezes um perfil que não é tão objetivo, enfim. Ele tem determinadas características específicas, mas um perfil que traz muita tranquilidade para o time. Olha, interessante. E é um perfil, Karina, que particularmente eu gosto de trabalhar. Porque eu vejo que nos meus momentos de influente, às vezes a gente acaba se perdendo muito nas ideias. E o estável, que é justamente aquela pessoa que te traz de volta para a tua órbita. Então é realmente importante sempre ter um estável da equipe. Mas e o C? O que seria esse C? De conformidade ou conformista, sério? O consistência é Consistência, um perfeito. perfil extremamente analítico, que toma decisões com base em muita informação, costuma analisar os números, os fatos, é um perfil bem factual. Ele Interessante. precisa de uma base de informação alta para tomar decisão. Perfeito. Só que agora vem uma pergunta mais difícil. Desses quatro, Karina, qual é o que você mais tem facilidade de performar e desenvolver o seu trabalho? Olha, não existe perfil mais fácil nem mais difícil, nem melhor nem pior. Existem perfis. Há perfis que demandam a celeridade, perfis que o pessoal comercial no geral costuma ser um perfil de dominância pelo senso de urgência. O cliente chega, tem que fechar a venda, então assim, não dá para esperar para depois. Ele não vai analisar vários relatórios para fechar uma venda. Então assim, tem perfis que se enquadram melhor em determinadas áreas, os outros em áreas mais, por exemplo, administrativo, controladoria, tem que ser perfil de consistência alta para analisar relatório, para trazer todas as informações necessárias para tomada de decisão. Então, não existe perfil certo nem errado, existem perfis adequados para cada função. Interessante. Só que isso que você falou, Karina, nos leva novamente ao início da conversa. Existem perfis adequados para cada função. Mas e se a pessoa é tal como Karina Denardim? Se essa pessoa assume várias funções, como você se vê dentro do disco, Karina? Você consegue ter essa flexibilidade para ir em cada letra e conseguir performar bem em cada área? Eu acredito que uma das minhas características é a questão relacional, a questão de conseguir estabelecer um diálogo com todas as áreas. Eu sou muito aberta ao diálogo, muito aberta a ouvir. Então, eu acredito que isso é uma característica que acaba contribuindo com a minha atuação, para que eu consiga atuar dentro de todas essas áreas e promover mais eficiência, trazer resultados para a empresa. Eu acredito que essa talvez seja uma das minhas características principais. Perfeito. E ter essa flexibilidade, Karina, é realmente necessário. E falando de flexibilidade também, você tem uma outra alcunha, uma outra função também que já difere um pouco dessa área que você atua no Grupo Mônaco, certo? A gente conversou antes, eu vi aqui que você é presidente do Sindicato das Concessionárias aqui do Pará, certo? Exato. E o seu trabalho lá, Karina, eu queria entender um pouco mais como ele difere e como ele se aproxima do seu trabalho como sócia-diretora do Grupo Mônaco. Como é que são as semelhanças e as disparidades? Bom, dentro do Grupo Mônaco, eu atuo dentro da gestão do grupo, né? Então, eu atuo internamente. No sindicato, eu atuo diretamente com as empresas, com as demais empresas do segmento,
atuo com a FENACODIV, com a FENABRAVE, que é a instituição na esfera nacional, e também atuo com as instituições, com as secretarias, com o DETRAN, com o governo. São outras demandas. Outros desafios, certo? Completamente diferente. Bem diferente, né? E minha amiga, me diga, desses desafios, qual é um que já seria bem diferente dos desafios que você enfrenta no Grupo Mônaco? Hoje, controlando um sindicato, qual seria esse maior desafio, na sua opinião? Dentro do sindicato? Isso, dentro dessa gestão do sindicato em si. Bom, o sindicato, na verdade, ele trabalha dentro do fortalecimento do setor. Temos as convenções coletivas, ele atua fortemente na área jurídica. Enfim, são tratativas diferentes, mas eu não acredito que sejam tratativas tão diversas, porque ele é dentro do segmento, ele diz respeito ao segmento. Aquilo que nós já conhecemos, eu digo nós concessionários, né? Dentro da nossa atuação, dentro da nossa realidade, a gente trata de situações que nós já conhecemos, sobre as leis do segmento, sobre a tratativa também com o sindicato laboral. Enfim, não são funções extremamente diferentes, porque eu atuo eu atuo fora da empresa, com as instituições, mas não vejo tanta dificuldade. Perfeito. E é bom não ver tanta dificuldade assim, porque você consegue ser cada vez mais flexível dentro desses papéis. E teve uma situação, Karina, que quando a gente começou a conversar de sindicato, veio muito na minha mente. Como também professor de história, que é uma área que eu tenho muita paixão, eu lembro quando eu fui vendo as origens dos sindicatos, lá na história, etc., e ver a origem dos sindicatos como uma coisa do povo, para o povo, uma união de trabalhadores para terem melhores direitos, para terem melhores condições. Como você vê essa parte hoje humanitária do sindicato dentro da sua atuação? Onde a gente consegue ver essa humanização dentro do sindicato? Existe o sindicato patronal e o sindicato laboral. O patronal representa as empresas, no caso eu presido o sindicato patronal, mas nós temos uma relação boa com o laboral, inclusive na negociação, na questão da convenção coletiva feita, do reajuste salarial que é feito anualmente, a questão do sindicato patronal, que ele promove muitos cursos voltados para as empresas, que os cursos são voltados para a qualificação das pessoas, né? Sim. Tem a Universidade FENABRAVE, e então, assim, eu afirmo que ele tem um papel de desenvolvimento do setor e também na vida das pessoas. Perfeito. E falando desse impacto na vida das pessoas, Karina, agora não só falando do sindicato, mas principalmente trazendo para o Grupo Mônaco. Teve uma situação que afetou não só o lado pessoal das pessoas, mas também o lado profissional. Afetou empregos, afetou famílias, que foi justamente o que aconteceu com a Covid-19, com a pandemia. E aí eu lhe pergunto, Karina, como foi passar por 8 estados, 30 concessionárias? São mais de quantos funcionários? São mais de 2.000 colaboradores. Como passar por uma pandemia mundial e manter esses 2.000 colaboradores? Como foi a pandemia para a Karina e para o Grupo Mônaco? Bom, foi um desafio enorme, né? Quando começou a pandemia, eu acredito que ninguém esperava o desdobramento que tivemos. A questão desse isolamento, o número de mortes que foi lamentável, as fronteiras que ficaram fechadas, não pudemos nos deslocar. Então, assim, eu acredito que, em primeiro lugar,
tem que ser o humano, né? As empresas elas desenvolvem uma responsabilidade social e você tem que zelar pelas pessoas que estão contigo na tua organização. Nós, o Grupo Mônaco, agora eu vou falar pela Mônaco, nós adotamos o movimento Não Demita. Não demitimos. Foi mesmo, foi? Exato, não demitimos ninguém por conta da pandemia. Fizemos todo o isolamento, os grupos de risco, quem não pudesse trabalhar. Também criamos uma verba que foi distribuída no Grupo Mônaco, sobretudo para as pessoas que vivem de comissionamento. Sim. E nós temos a noção que o comissionamento caiu, as pessoas vivem da sua remuneração. Então, nós fizemos uma série de ações voltadas para a pandemia, estabelecemos o home office, que mais? Foram várias ações. Dentro do sindicato, o sindicato estabeleceu a cartilha de um manual que as empresas precisariam desenvolver dentro de suas estruturas, a questão do afastamento, né, das salas, o número de pessoas, a distância. Enfim, foi criada uma cartilha de funcionamento e também de mudança na estrutura para atender os requisitos da OMS na época. Então, assim, é um trabalho integrado, um trabalho sério, tanto do sindicato, da FENABRAVE, e também as empresas. Eu vi um engajamento enorme em cumprir todos os padrões, tudo que estava sendo exigido, a preocupação de todos com aquele momento. Interessante isso que você falou, Karina. Por quê? Você foi na contramão do mercado. Eu estava dentro desse grupo de pessoas que sofreram por conta da pandemia. Porque eu fui desligado da empresa que eu trabalhava, tanto que a gente só está aqui hoje graças a isso, senão a gente não estaria. Por quê? Na época da pandemia, eu fui desligado por conta do corte de gastos. Não era por conta da minha aula, não era por conta disso, era corte de gastos. E meu nome estava lá dentro. Então, ver que tem empresas que não necessariamente focam no seu lucro apenas, que focam no seu produto apenas, mas empresas que focam no que faz a empresa rodar. E o que faz a empresa rodar? São os colaboradores. São as pessoas que estão lá na linha de frente com você. Então, eu acho muito bonito ver essa humildade em valorizar a força de trabalho que está lá presente. Agora, Karina, para isso ter acontecido, para você ter entrado nesse movimento do Não Demite, etc., teve que ter muita organização, eu imagino. Teve que ter muita disciplina. Eu queria saber, qual foi a chave para ter essa organização bem estruturada para aparecer uma pandemia mundial e não abalar as estruturas do Grupo Mônaco? Como é que faz uma estrutura dessa forma? Bom, em 2015, o nosso segmento passou por uma crise, né? Uma recessão grande, 2015 até 2017, e foi um momento que nós fizemos um downsize, pela necessidade da época. E naquele momento, lógico que nós conversamos muito, como eu mencionei lá no início da nossa entrevista, a empresa é profissionalizada. Nosso corpo é basicamente profissionalizado. Nós buscamos sempre as melhores práticas de mercado. E procuramos nos adequar às leis, enfim, a gente procura entender o que as empresas de grande porte fazem, a gente procura replicar. Mas na crise de 2015 foi um momento porque nós aprendemos muito com crise, né? Enquanto o mercado tá indo bem, tudo vai bem, as pessoas talvez não sintam tanta necessidade de estabelecer novas práticas, novos controles.
Então, nós conquistamos uma eficiência operacional muito forte nesse período de crise, que nós precisamos, nós tivemos a necessidade de rever muita coisa. E também foi um momento que nós sistematizamos a empresa. Vimos essa necessidade de manter um controle mais rigoroso, de sistematizar, investir em tecnologia, em sistema de inteligência. Então, na verdade, o nosso dever de casa ele foi construído lá por volta de 2015. Não que nós não fizéssemos no passado, mas nesse momento nós ganhamos mais envergadura. Perfeito. E essa envergadura ela só é criada mesmo a partir de momentos difíceis. E eu acredito que uma das características principais de um líder é aprender a aprender em momentos difíceis. Porque é muito difícil aprender nesses momentos porque a nossa mente não está no melhor espaço, não está no cenário adequado, não está no cenário perfeito. Mas se a gente for esperar o cenário perfeito para fazer qualquer coisa, é bom a gente achar uma cadeira confortável igual essa, sentar e ficar esperando, porque o momento perfeito ele não existe. E se você fosse, Karina, me dizer a característica principal que um líder de sucesso deve ter, qual seria para você? Bom, Rafael, é difícil responder isso, porque os líderes não são iguais. E as empresas funcionam, né? Como eu falo, não existe receita de bolo, cada empresa é única, cada empresa tem o seu modus operandi. Mas eu posso te falar o que eu considero uma das minhas características principais, que é a resiliência. Eu me considero uma pessoa resiliente e acredito que isso faz diferença na minha atuação. Perfeito. Agora, bem aquela coisa de colégio, você dá uma resposta e tem logo atrás. Justifique a sua resposta. Por que resiliente, Karina? Por que você escolheu essa palavra para lhe descrever? A pessoa resiliente é aquela pessoa que consegue contornar obstáculos, que ela consegue se adequar nos vários cenários. No cenário difícil, no cenário vantajoso. Como eu te falei, eu já atuo no mercado tem mais de 20 anos. O cenário de 2015 foi um cenário extremamente difícil. E assim, nós conseguimos estabelecer em 2015 outro nível de gestão, que foi o que nos deu base para entrarmos na pandemia com um processo redondo, com a empresa caminhando seguindo normas e procedimentos, sistematizada, com nível de organização alto. Perfeito. Então é interessante ver esse efeito cascata, que uma coisa vai levando a outra. Uma crise fez a sua empresa e você conseguirem passar por uma outra crise de uma maneira sadia e tranquila. Então a gente tem que aprender a aprender em situações difíceis. Isso é necessário. Agora, Karina, chegou um momento muito interessante do nosso podcast, que é o momento que você vai olhar para aquela câmera que está bem ali e você vai ter um momento final, Karina, para você dar a mensagem que você achar necessária para quem está te ouvindo. Lembra que tem líderes, gestores, talvez uma pessoa pode ter a vida transformada pelo que você vai falar. Então pode ficar à vontade, minha amiga. Bom, o que eu tenho a dizer aqui a todos que estão aqui ouvindo o podcast é que nunca desistam dos seus sonhos, apostem nas suas ideias, não esperem o cenário perfeito, porque o cenário perfeito nunca vai acontecer, como bem disse o Rafael, mas estejam preparados, não percam a oportunidade de estudar, de aprender coisas novas, não fiquem limitados a uma posição, a uma situação. Aprender nunca é demais e é essa mensagem que eu quero deixar para cada um de vocês, que sempre busquem novos aprendizados, pois as oportunidades aparecem para quem está preparado. Perfeito. Então tá vendo só, meu amigo e minha amiga? Você se prepare,
porque a oportunidade, pode ter certeza que ela não vai lhe mandar um e-mail antes de aparecer na sua porta. Então esteja preparado para que quando ela vier, você consiga abraçá-la e tornar aí sim uma grande oportunidade. E no mais, minha amiga, queria lhe dizer thank you very much pela sua participação em inglês, porque a gente já se comunica em inglês. Eu fico muito feliz de ter uma pessoa como você aqui, Karina. Uma pessoa que a todo momento pratica uma coisa que mal até foi falada aqui. Mas eu vejo você como uma pessoa muito humilde. O pessoal das câmeras não sabe, o nosso treinamento do Grupo Mônaco é uma situação que ficou muito marcada em mim. A gente poderia ter saído para almoçar, ter ido almoçar em algum restaurante perto, na hora lá do almoço, ido pegado só, Elizabeth, vamos lá almoçar fora. Não. Você me chamou e falou, Rafael, vamos almoçar ali. E a gente foi lá no refeitório do Grupo Mônaco, que até hoje eu não esqueço o frango à milanesa maravilhoso que eu comi lá. Porque foi uma experiência, Karina, incrível. A gente não vê hoje gestores indo no refeitório com a linha de frente, almoçar, ter refeições, conversar, dialogar. A gente não encontra isso. E presenciar aquilo ao vivo, sem ninguém me dizer nada e ver aquilo em vida mesmo, foi uma experiência de aprendizado muito grande. Então, muito obrigado pela sua participação aqui e eu espero que você tenha gostado. Gostou do nosso podcast? Amei a experiência. E só para complementar, isso é um valor que eu aprendi com meu pai. Meu pai sempre almoçou nas estruturas da empresa. Quando Sério ele isso? está lá, verdade. Quando ele está presente, ele almoça no refeitório da empresa. E exemplos, gente, passam de geração em geração. Eu tenho certeza que para suas próximas gerações, a Paola está aí, com certeza ela vai pegar esse exemplo lindo de você. Muito obrigado, minha amiga, mais uma vez, olha, pela oportunidade. E meus amigos, vocês que assistiram a gente aí, fica de olho, porque logo, logo já vem o próximo. Meu muito obrigado e até a próxima com as pequenas conversas e grandes personalidades.